Neste momento já estamos a gravar. Olá a todos. Arranca a flash interview do Bode Inspiratório. Já sabemos, são 45 escritores, 45 artistas plásticos em tempo de isolamento social. Todos os dias, ao meio-dia, no Facebook, um novo capítulo e um trabalho inédito. São também 45 traduções para o castelhano, para o francês, para o inglês, para o neerlandês. São várias línguas para levar o que é português, o que é nosso, ao mundo. Hoje temos a oportunidade de falar com duas escritoras participantes, Ana Cristina Silva e Gabriela Ruivo Trindade. Muito obrigada às duas por se juntarem a nós. Estamos numa sessão de Zoom, portanto a tecnologia pode estar do nosso lado, mas às vezes pode também falhar-nos. Ana Cristina Silva e Gabriela Ruivo Trindade, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Começava pela Ana Cristina Silva. E a pergunta é a que se impõe: como é que acolheu este desafio que a escritora Ana Margarida de Carvalho lhe lançou para participar no Bode Inspiratório? Tive a honra, se calhar, de participar na primeira conversa dela, não, na segunda conversa dela à volta disto, e acolhi, achei uma ideia genial, foi simplesmente genial, até porque estávamos naquela fase ainda que a realidade subitamente ultrapassava todas as ficções, estávamos no início do confinamento, e se calhar a realidade era tão terrível que nós precisámos de encontrar um registro diferente sobre essa mesma realidade. E, portanto, e dar, como a Ana Margarida disse, no fundo, o nosso humilde contributo, enquanto outros estão na frente de batalha, como os médicos, enquanto os que recolhem o lixo, aquilo que nós sabemos fazer melhor é contar histórias. E, portanto, para além de dar esta, a cultura está parada, a literatura que vive, as livrarias estão fechadas, não há novas edições de livros, não há lançamentos de livros, e portanto isto também é uma espécie de mostrar que estamos vivos e que, portanto, a literatura é necessária. E é necessária ainda mais nestas alturas, porque nós precisamos de contar histórias para dar sentido ao horror. E, portanto, acolhi, e dentro das minhas limitações, porque não tenho aquela capacidade dinâmica que ela tem, ofereci-me para tratar de um aspecto não tão importante como o da Gabriela, cujo site eu acho absolutamente extraordinário, mas pronto, nós temos também o site, passam gravações e vídeos, melhor dizendo, de capítulos lidos pelos autores, na maior parte dos casos, na RTP Play, e portanto eu faço um bocadinho a conexão, lembrar aos escritores para fazerem a leitura, ver, portanto, um bocadinho a conexão com a pessoa da RTP Play. Muito bem, portanto, que ela faz. Para além do capítulo propriamente dito, há também aqui uma participação acrescida. Gabriela Ruivo Trindade, faço-lhe a mesma pergunta. Como é que acolheu este desafio que Ana Margarida de Carvalho lhe lançou em boa hora? Bom dia, boa tarde, não sei a que horas é que isto depois vai passar. Acolhi com entusiasmo, é tal coisa. É assim, eu já tenho dito isto várias vezes, a minha vida não é muito diferente, a minha vida não mudou muito desde que começou a quarentena, porque eu trabalho em casa, não é? É claro que há coisas que mudaram, obviamente, a pessoa sabe que não pode sair, pronto, há uma série de constrangimentos, mas em termos de estar em casa e de trabalhar não mudou. Aliás, mudou numa coisa, é que tenho estado muito mais ocupada do que alguma vez estive, tirando uma tradução que fiz há coisa de 2 anos, tenho estado muito mais ocupada agora na quarentena do que estava antes. Mas quando a Ana me convidou, eu achei uma ideia genial e pensei-me nisso mesmo, pensei, pronto, vai-me ocupar o tempo, porque isto é uma situação tão estranha, como estava a dizer a Ana Cristina. O que eu tenho sentido é que estar ocupada desta maneira também me permite não estar sempre a pensar na situação, não é? Na realidade que nos rodeia e que parece ela própria uma ficção, não é? Um filme, parece que estamos a viver um filme.
pouco Exato. claras as fronteiras, não é? Entre a ficção e a realidade. De repente parece que todos saltamos para dentro de um livro. Exatamente. Estamos a vida normal, entre aspas, lá fora, não é? Ana Cristina Silva, o seu capítulo, que é o 3, está entre Inês Pedrosa e Ana Luísa Amaral. Como é que olha para a evolução que é dada ao seu argumento? Como é que se sente um escritor, no fundo, na pele de coautores desta espécie de folhetim? Podemos falar num desespero por não poder dar ou ter mão no rumo da história, ou há um sentido de coletivo e até de curiosidade por perceber como é que evolui aquilo que é escrito a várias mãos? Como é que é? Não, eu acho que é a segunda hipótese. Não sei se a Gabriela partilha isso comigo, é muito mais a segunda hipótese. Portanto, também, obviamente, e aí, apesar de poder ser sentido como uma limitação, eu acho que é uma das potencialidades enormes no folhetim escrito. Isso deve ser absolutamente original. Há folhetins escritos a 2 mãos, a 3 mãos, a 45 mãos, acho que é inédito, nunca tinha ouvido falar. E, portanto, poder haver alguma maior dificuldade em manter, digamos assim, a coerência textual, tem essa grande virtualidade de cada autor fazer uma leitura em termos de continuidade, ter a sua própria marca estilística, ter a sua própria visão da continuidade da história, e isso pode se tornar particularmente interessante, não é? E é mais nesse sentido coletivo, porque eu acho que os escritores unem-se a uma voz, e isso é importante, neste contexto e em outros contextos. Uma voz que é maior do que todos, não é? Exatamente, isso é uma voz individual. Aliás, porque isso reflete uma época em que esses valores de solidariedade, nomeadamente, apesar de estarmos todos tão afastados, e isso é tão difícil, nomeadamente, por exemplo, eu vivo sozinha, tenho a minha irmã aqui embaixo, mas não vou lá abaixo, nem ela vem cá acima, no mesmo andar, no mesmo prédio. E, portanto, estamos todos tão afastados, eu não vejo a minha mãe. E isso é extremamente difícil, porque enquanto espécie nós somos eminentemente seres sociais, estamos a enfrentar um momento onde o individualismo natural ou reforçado pela nossa sociedade recente e intensamente consumista tem que ser de algum modo refletido, porque senão é aquela história, ficamos em casa porque o facto de ficarmos em casa estamos a contribuir para um bem comum. E aquilo que vier disto não vai ser exatamente aquilo que nós conhecemos. E, portanto, nesse sentido, apesar de, enfim, de uma forma um pouco metafórica, esta coisa de darmos voz a um texto que são muitas vozes pode ser uma metáfora desses valores de solidariedade que são mais do que nunca fundamentais de valorizar. Muito bem. Gabriela Foivo Trindade, no seu capítulo 8 está entre Cláudia Lucascel e Carlos Campanisso. Como é que olha para a evolução que é dada ao seu argumento? E pegando precisamente no seu argumento, na alusão que faz a esse viver como toupeiras, pergunto-lhe se não há aqui também uma metáfora dessa forma, uma crítica até consciente ao obscurantismo em que vivíamos neste século XXI, e até fazendo aqui um bocadinho a ligação com as palavras da Ana Cristina Silva. Conte-nos melhor essas toupeiras. Isso, por acaso, é uma leitura muito interessante. Por acaso não estava na minha cabeça quando escrevi o capítulo de maneira nenhuma, mas realmente faz todo o sentido. É assim, não, quer dizer, quando nós participamos num folhetim deste género, escrito a tantas mãos, quer dizer, é claro que o argumento nunca vai para aquilo que nós imaginamos, não é? Nós imaginamos uma continuação e depois o outro autor se calhar vai por outro caminho, mas não é, como é que é dizer, não é isso que interessa, não é? Lá está, era o que a Ana dizia. O que interessa é precisamente as diferentes vozes e a maneira depois como cada um pega
no enredo e o desenvolve e dá o seu próprio, contribui com o seu próprio estilo, com a sua própria capacidade criativa, não é? E o mais interessante neste folhetim, eu acho que é precisamente isso. Muito bem. Uma pergunta... Sim, sim. Muito bem. Os capítulos são todos diferentes e cada um marca muito o estilo próprio de cada autor, não é? Sem perder o fio condutor da história. Sem perder o fio condutor, sim. Muito bem. Acho que pode ser um bocadinho mais difícil, pode ficar um pouco... Mas eu acho que a coisa depois vai se alinhavando, quer dizer, à medida que vai avançando... Também temos ainda 20 e tal capítulos à frente, não é? Também para avançar, claro. Uma pergunta para terminarmos. Ana Cristina Silva é doutorada em Psicologia e nessa dupla função que a predispõe para uma permanente observação da realidade pegando até aqui no seu capítulo em que há um apelo que chega através da carta de um avô, e passo a citá-la, para que o mundo se envolvesse em mudanças definitivas. Pergunto-lhe, este é um tempo para se efetivar de uma vez por todas uma grande mudança? Há pouco falava disso, peço-lhe aqui no fundo um aprofundamento dessa ideia. Para melhor ou para pior, não se sabe. Como diriam os antigos, depois da peste vem a fome. E das duas uma, ou nós lutamos todos enquanto... E isso eu acho que a literatura, eu sempre tive uma visão da literatura muito política, muito de agitar consciências, e as histórias podem dar esse contributo. Das duas uma, ou nós enquanto cidadãos tomamos consciência, temos que mudar esta sociedade em que o ambiente, o consumismo, uma globalização que aumenta uma enorme desigualdade entre os muito ricos e criamos de facto um espaço diferente, nomeadamente ao nível europeu, ou então daí tempos muito negros. E portanto eu acho que este tempo é um tempo em que é um tempo de reflexão, porque a vida está suspensa. A vida está suspensa e nós enquanto espécie, nós enquanto espécie e do ponto de vista da estruturação do nosso cérebro, uma das coisas que temos em termos de evolução é a capacidade de antecipação. E o que o vírus nos tirou foi essa capacidade de antecipação. Estamos a viver todos, inclusive os nossos postos livres, em estados de incerteza enormes. E, portanto, esse estado de incerteza, claro que gera muitas discussões, para além do contexto socioeconómico, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista económico e social, quer do ponto de vista até relacional, porque as pessoas ou estão muito em cima umas das outras, ou estão sozinhas como eu, e tanto uma situação como outra não é o mais agradável, pode corroborar aqui a minha colega psicóloga, o mais agradável do ponto de vista da saúde mental. Também por isso se fala tanto, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um tempo de suspensão em que nós temos que refletir sobre a sociedade, sobre para onde é que queremos ir, porque isto não acontece. Eu não acredito naquela coisa do crime e castigo, tipo, mas isto tem muito a ver, e os estudos científicos são nesse sentido, com a colonização do homem a todo o planeta. Portanto, nós fomos ao habitat dos animais e as consequências foram os vírus terem transposto a fronteira da espécie. E, portanto, não só isso, como o ar que nunca teve, nós estamos aqui fechados, mas o ar nunca teve tão, nos últimos anos, nunca teve tão... E, portanto, todas essas dimensões, e sobretudo o pensar naquilo que pode vir a seguir, tem de facto de gerar uma sociedade de bem-estar que seja uma sociedade de bem-estar esse bem-estar mais bem distribuído, porque senão vamos todos ao fundo. Muito bem. Gabriela Ruivo Trindade, para terminar, para além do seu contributo literário e porque é também uma colaboradora do projeto Bode Inspiratório, está a liderar o processo de tradução do Bode para inglês, contribuindo para levar o que é português, o que é nosso, ao mundo. Nesta atualidade em que partilhamos o estado de emergência social com tantos e tantos países, é também ainda mais relevante fazer chegar um projeto com este sentido de preocupação social e cultural ainda mais longe, certo?
Sim, acho que sim. E o BOD está a ser traduzido não só para inglês, mas também para francês e espanhol, e penso que para holandês também vai ser, não é? Eu penso que sim, é muito importante, e é importante também para nós, enquanto escritores portugueses, esta internacionalização que não temos, não é? Que habitualmente, ou que têm muito poucos. Nós temos uma boa literatura, a literatura portuguesa é em língua portuguesa, não é? É uma literatura das melhores, digamos assim, mas em termos de internacionalização o processo é sempre muito complicado e, portanto, isto é uma oportunidade assim bastante boa. Eu queria dizer que o site vai ser lançado amanhã. Queria já anunciar, agora anuncio o site. Portanto, amanhã 13 de abril. 13 de abril, segunda-feira. Segunda-feira. Exatamente. Exato. Vamos publicar o primeiro capítulo traduzido e depois vamos seguir a mesma linha do site original, isto é, todos os dias. A cada dia? Capítulo, exatamente. E, portanto, nós vamos anunciar, aliás, depois desta entrevista, irei fazer já o trabalho de anunciar no Twitter, criámos uma conta Twitter também, e vamos anunciar também na página original, no bot inspiratório, portanto. Muito bem. Tenho imensa curiosidade de ver. Ficamos ansiosamente à espera. Exato. E queria só dizer uma última coisinha, que é, pronto, anuncio-me como a líder, não sou líder da tradução, aliás, estou a trabalhar com uma equipa gigante também de tradutores que, igualmente como nós, muito generosamente ofereceram o seu tempo e o seu trabalho. E, portanto, somos uma equipa, não. E pronto. É uma obra que está a tornar-se cada vez mais coletiva, com a credibilidade, o talento e a generosidade de todos os que nela participam. Ana Cristina Silva, Gabriela Ruivo Trindade, muito obrigada pela vossa participação também nesta conversa, que serve para deixarmos os vossos testemunhos e desta forma ampliarmos e contagiarmos ainda mais o público que vai seguindo diariamente e com esta ansiedade pelo próximo capítulo e pelo próximo trabalho artístico inédito, diariamente o BOD Inspiratório. Obrigada. Obrigada. Obrigada.